Bom dia, boa tarde, boa noite. Esses só são alguns dos barulhos que aparecem, que surgem durante as gravações. Por isso vocês já devem ter percebido nos vídeos que eu já postei uma diferença de luz no ambiente, porque às vezes eu começo de dia e termino à noite, e outras vezes eu começo num dia e termino no outro, né? Mas eu prefiro que aconteça dessa forma. Eu prefiro parar para que quando eu fale vocês consigam de fato ouvir o que eu estou falando e sem aqueles ruídos, né, que atrapalham a qualidade da aula. Mas vamos lá, vamos seguindo. Antes eu quero fazer uma revisão bem breve com vocês da primeira aula de geografia, que tratou da formação do povo brasileiro. Na primeira aula, vocês aprenderam a definição da palavra etnia, que significa um grupo de pessoas homogêneas em suas características físicas e culturais. Isso quer dizer somente que é um grupo de pessoas que têm características semelhantes, tanto físicas, né, no aspecto físico, cabelo, cor dos olhos, pele, quanto características culturais, que é o conjunto, né, de hábitos, de costumes, de crenças de um povo. Vocês aprenderam também que não existe uma etnia essencialmente pura. Por quê? Porque com o passar do tempo, né, ao longo dos anos, as pessoas foram se misturando, foi havendo a miscigenação. E essa miscigenação fez com que as etnias se misturassem umas com as outras. E aí por isso que hoje dizemos que não existe nenhuma etnia essencialmente pura. Então essa mistura de povos de tipos físicos e culturas diferentes, costumes diferentes, recebe o nome de miscigenação. O povo brasileiro foi formado principalmente a partir da miscigenação de 3 grupos humanos. O branco, que inicialmente veio de Portugal, país localizado no continente europeu, e depois de outros países também da Europa. O negro africano, trazido para o Brasil para ser escravizado, e os indígenas, que já habitavam essas terras quando os europeus chegaram aqui. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre a nossa herança cultural. Mas o que é herança? Vocês sabem? Herança é algo deixado por alguém após a sua morte para outra pessoa. Nesse caso, vamos estudar a herança cultural. Cultural refere-se à cultura. E cultura, vocês já sabem o significado, a definição, porque eu falei na aula passada, na aula anterior de História. Cultura nada mais é que o conjunto de hábitos, de costumes, de crenças de um povo. Então, vamos parar para fazer uma análise. O que hoje faz parte da nossa cultura, que foi herança, ou seja, que foi deixado pelos povos que aqui viveram, pelos indígenas, pelos africanos, pelo homem branco. Imagino que alguns de vocês tenham pensado em milhares de coisas. Mas quem não pensou em nada, não tem problema, porque a gente vai falar sobre isso agora. Oi galerinha, me chamo Tainã, sou índia e a minha família sempre morou aqui no Brasil. Minha avó contou, que a avó dela contou, que a bisavó contou, que era tudo muito lindo aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. Os índios viviam felizes, caçavam, brincavam, pescavam e não maltratavam a natureza, tiravam dela apenas o necessário para a sobrevivência. Disse também que quando os homens brancos chegaram aqui, quiseram mudar o jeito de viver dos índios. Até tentaram, mas não foi tão simples assim. Deles herdamos instrumentos musicais, como o maracá. Esse aqui eu fiz improvisado, só para saber mais ou menos como era o som que a minha avó falou. Deu para ouvir daí? O hábito de comer vegetais, como o milho, a batata doce, a mandioca, e frutas como o cupuaçu, abacaxi, pitanga, açaí. O hábito de dormir em redes. E inúmeras palavras do vocabulário, como arara, piranha, peteca, jabuticaba, pitanga, além de nomes próprios, como o meu, Tainã, Maíra, Ubiraci. E por último, mas não menos importante, o conhecimento do uso das ervas medicinais que os índios deixaram como legado. Quem nunca tomou um chazinho feito pela mamãe ou pela vovó quando estava doente? Então, esse costume é herança dos índios. Eles faziam e até hoje fazem o uso de plantas, de ervas, para curar doenças. Hoje em dia, o índio tem acesso, ele pode ter acesso a profissionais de saúde, mas naquela época não era tão simples assim. Então, quando adoeciam, eles tinham que recorrer a essas ervas.
O povo brasileiro deve ser muito grato por todo esse legado, né, por toda essa riqueza de cultura deixada pelos indígenas. Olá, crianças, eu sou a Mara, sou africana, me mudei ainda criança com os meus pais para o Brasil e tenho muito orgulho da minha origem. O povo africano foi importantíssimo para a formação cultural do Brasil, pois quando veio para cá trouxe uma bagagem enorme de cultura. Os africanos eram muito animados e, apesar de estarem no Brasil a trabalho, sofrendo bastante com a escravidão, quando tinham uma oportunidade não deixavam seus corpos parados. Desse povo cheio de cultura e energia, herdamos a música de batuque, que deu origem ao samba, e danças como a capoeira e o karatê. Na culinária, herdamos a feijoada, o vatapá, o caruru e a farofa. Deu até uma fome agora. E suas crenças, principalmente o candomblé. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de acesso onde você vai poder conhecer um pouco mais sobre o assunto. Caravela de Cabral saiu pro mar, procurar um mundo novo pra morar, terra nova pra colher e pra plantar. Cabral não via a hora de chegar, um vento que soprava forte pra valer, levou a caravela em outra direção. Cabral já não sabia mais o que fazer, estava armada a grande confusão. Quando a terra firme apareceu, tinha índio por todo lugar, mas o seu Cabral não entendeu, o povo dançava sem parar. Seu Cabral descobriu, terra vista dia 22 de abril. Seu Cabral descobriu, essa terra nova era o Brasil. Cabral, festa o ano inteiro, que país legal. Cabral, aqui é o país do alto astral. Olá, crianças! Vocês devem estar se perguntando quem sou eu. Eu sou uma portuguesa que moro no Brasil, me chamo Conceição e também faço parte da formação cultural do povo brasileiro. É bem verdade que quando Cabral chegou aqui, os índios já habitavam essas terras, mas nós, claro, quisemos implantar alguns de nossos costumes, hábitos e até crenças. Vocês já se perguntaram por que a língua das pessoas que moram na Inglaterra é o inglês, das pessoas que moram na França é o francês, das pessoas que moram em Portugal é o português e das pessoas que moram no Brasil é o português também? Uma das heranças deixadas pelo homem branco, nesse caso os portugueses, para o Brasil, foi a língua, o idioma até hoje oficial no Brasil, português. Quando chegaram aqui, os índios tinham a sua própria maneira de se comunicar, a sua própria língua, mas pouco a pouco, com a chegada dos portugueses, tiveram que ir aprendendo, né, a língua portuguesa. O cristianismo é a religião mais difundida no Brasil, também herança dos brancos portugueses. Quando chegamos aqui, trouxemos os padres jesuítas para catequizar os índios. O cristianismo tem como princípio central a figura de Jesus Cristo como um Filho de Deus e único Salvador da humanidade. O livro sagrado é a Bíblia e os cristãos também acreditam em santos. E não para por aí não. O povo brasileiro também herdou algumas festas, como aquela em que se comemora o plantio de milho, conhecida como São João. Algumas danças e comidas que fazem parte da cultura brasileira hoje também são parte da herança deixada pelos portugueses. Na primeira questão, você vai citar os costumes que herdamos dos nossos grupos formadores, indígenas, brancos e negros. Na segunda questão, pede que você escolha, pesquise imagens de pessoas em revistas ou jornais e leve para a escola para discutir com os amigos, com os professores, a respeito das características físicas, né, das pessoas que você escolheu a foto. E, com base nisso, tentar identificar ou não os grupos formadores. Como não estamos em sala de aula, você vai pesquisar imagens de diferentes pessoas e fazer uma análise das características físicas dela. E a partir disso,
você vai tentar identificar o grupo formador de cada uma dessas pessoas. Na letra A da segunda questão, a pergunta é a seguinte: para a maioria das pessoas, é fácil identificar os grupos formadores? Você dirá se sim ou se não. E o porquê? Você acha que é possível analisar os traços físicos de uma pessoa e, a partir disso, identificar o grupo étnico ao qual ela pertence? Lembrem-se daquela questão que eu falei, que eu expliquei, que não existe nenhuma etnia essencialmente pura, né? Porque com o passar do tempo foi havendo uma grande miscigenação, uma grande mistura de povos. E aí essa mistura de povos, né, essa miscigenação, facilita ou atrapalha a identificação dos grupos formadores? A letra B pergunta o seguinte: você acha que existe algum grupo formador principal e por quê? Observem esse porquê aí, a aula é de geografia, mas a gente pode falar um pouquinho de português também. Vejam que o porquê, né, no final da frase, ele está separado e com acento, né? Quando o porquê vier no início da frase, você vai observar que ele vem separado e sem acento. Lembrem-se sempre disso, porque quando a gente chegar na aula dos porquês, vocês já estarão bem afiados. E voltando à questão, né? Você acha que há uma etnia melhor que a outra, um grupo formador melhor que o outro? Ou você acha que cada um tem o seu valor e por isso devem ser tratados com igualdade? Na letra C, pede que você observe a sua família. Eu acredito que vocês já tenham feito bastante isso, né, nessa quarentena, mas agora vocês farão com um olhar diferente, né, porque vocês vão analisar as características, né, de cada um dos integrantes da sua família. E aí, com base nisso, você vai tentar identificar qual é o grupo formador ou quais são os grupos formadores que constituíram a sua família. Mas será que é possível identificar, né, quais são os grupos formadores? Ou será que a miscigenação é tão grande que isso não é mais possível? Para finalizar, na letra D, pergunta se você já presenciou alguma atitude preconceituosa. Para responder isso, é importante que você entenda a definição de preconceito. O que é preconceito? Preconceitos são opiniões baseadas em julgamentos, né, sobre as diferenças entre as pessoas. Essas diferenças podem estar relacionadas à etnia, à nacionalidade, à condição financeira, ao aspecto físico da pessoa. E as pessoas que são preconceituosas, que têm preconceitos, elas buscam de todas as formas encontrar defeitos nas outras pessoas, né? E isso fere, isso machuca. Então, caso você tenha presenciado alguma atitude de preconceito, você vai descrever, né, e falar a sua opinião a respeito disso. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vale lembrar que esses só são alguns exemplos das tantas coisas que a gente pode citar como herança dos povos que aqui viveram, né? O Brasil hoje tem uma cultura riquíssima graças à miscigenação desses povos, à mistura desses povos. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal para receber, né, os vídeos que eu venho postando. E caso vocês tenham gostado, deem um like aí, tá bom? Para eu saber que vocês estão gostando, estão curtindo. Um beijo e até a próxima aula.